Oi, gente, meu nome é Malu Fonseca, sou tutora de física aqui do projeto e hoje a gente vai ter uma aula sobre fenômenos das ondas e as cores. Então, basicamente tudo que a gente vai falar sobre cor tem a ver com os fenômenos. Então eu vou dar só uma base, só uma introdução, mas não vou explicar nada muito a fundo porque a gente vai ver tudo nos fenômenos. Quando a gente fala de cor, a gente vai falar muito sobre reflexão e absorção da luz. Todo objeto que a gente vê que tem uma cor específica, vermelho, azul, qualquer cor, sem ser branco ou preto, que são umas exceções que a gente vai comentar já já, é porque essa é a cor que ele está refletindo. Então, o objeto azul vai refletir só o azul e vai absorver todas as outras cores. O branco é uma exceção porque ele reflete todas as cores e não absorve nenhuma. E o preto, por outro lado, absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Por isso que a gente fala que um carro preto, ele é bem mais quente, porque ele absorve tudo. E a luz, querendo ou não, é energia. A gente vai falar sobre isso na dualidade de partícula e onda no próximo vídeo. E o exemplo mais clichê de todos é o prisma de Newton, que basicamente ele pega a luz branca e ele divide ela em todas as outras luzes, justamente porque a luz branca é a composição de todas elas juntas. Agora, já falando sobre os fenômenos, a gente vai começar justamente pela reflexão. A reflexão da luz, a gente tem dois tipos, mas antes disso vou dar uns conceitos só para ninguém se perder muito. Reflexão da luz, todo mundo tem como uma base assim, né, que a luz vai bater numa superfície e vai ir para outra direção. Essa luz que bateu na superfície é o raio incidente, e o que sai é o raio refletido. E justamente nesse ponto que esses dois raios se encontram, a gente vai formar uma reta que é perpendicular à superfície, que o nome dessa reta é reta normal. Sobre os tipos de reflexão, quando a gente fala sobre o tipo regular ou especular, a gente está falando de uma reflexão que acontece numa superfície polida, ou seja, o raio incidente e o raio regular, comparados com a reta normal, vão ter a mesma angulação. Já a reflexão irregular ou difusa vai ser numa superfície que tem um relevo, que vai fazer com que esses ângulos não sejam iguais. E além de dois tipos de reflexão, a gente tem duas propriedades. A primeira é que o ângulo de incidência e o de reflexão são iguais. Isso, obviamente, quando a gente está falando de uma reflexão regular. A segunda propriedade é que todos esses elementos, ou seja, tanto o raio incidente, quanto o refletido, quanto a reta normal, quanto os ângulos, estão tudo no mesmo plano. Isso quer dizer que um raio incidente que venha nesse plano aqui, ele vai ser refletido nesse mesmo plano. Ele não vai para frente, para trás, nada disso. O segundo fenômeno que a gente vai falar é a refração da luz. Esse fenômeno é um pouquinho mais extenso, mas eu vou tentar juntar tudo aqui rapidinho. É um fenômeno que acontece num meio translúcido ou transparente, ou seja, que deixe a luz passar, e conforme a luz ou a sua onda passa por esse meio, ela vai mudar a sua velocidade. E isso tudo vai ser de acordo com o índice de refração do meio que ela está passando. O índice de refração, ele pode ser calculado pela velocidade da luz num vácuo, ou da sua onda no vácuo, sobre a velocidade da sua luz ou da sua onda nesse meio que você quer descobrir. E quanto maior é esse seu índice de refração, menor vai ser sua velocidade. E quanto menor a velocidade, maior o comprimento de onda, mais a frequência se mantém a mesma. Mas a sua velocidade também pode aumentar, além de diminuir. Vai depender dos meios que você está trabalhando, a ordem deles. Então, quando você vai de um meio de menor índice para maior índice, a sua velocidade vai diminuir, e quando é ao contrário, ou seja, de um índice maior para um índice menor, a sua velocidade aumenta. Lembrando que a velocidade é inversamente proporcional ao comprimento de onda, ele não vai sempre aumentar, ele só vai aumentar se a sua velocidade diminuir, e vai diminuir se a sua velocidade aumentar. O ângulo desse seu segundo meio também vai ter uma relação direta com a velocidade. Ou seja, ele vai ser diretamente proporcional à sua velocidade. Se a sua velocidade aumenta, o seu ângulo ali de baixo ele vai aumentar também. Isso tudo tem a ver com a distância da reta normal de acordo com a velocidade, mas é só decorar a proporcionalidade que vai dar tudo certo. E a partir disso a gente tem a lei de Snell-Descartes, que é uma fórmula. O N dessa fórmula significa índice de refração, que vai dizer sobre o índice de refração no primeiro meio e no segundo meio. E os numerozinhos que estão embaixo, tanto desse N quanto dos ângulos, eles representam os dois meios também de propagação das suas luzes. Outro fenômeno é a absorção da luz, que basicamente acontece nos meios opacos, né, diferentemente da refração, que acontece em meios transparentes ou translúcidos. Dessa vez, a sua luz, ao invés de seguir algum outro caminho ou qualquer coisa, ela vai ser absorvida e vai ser transformada em energia. Daí aquele mesmo exemplo do carro preto. Não tem nenhuma fórmula, é literalmente pura teoria. A partir daqui, gente, os fenômenos vão ficando cada vez mais fáceis, então, tipo assim, ficou super tranquilo depois de refração. A dispersão é o fenômeno que a gente viu no prisma de Newton, que basicamente as luzes, elas se dispersam por aí.
E isso tudo vai acontecer porque a gente consegue diferenciar as luzes no prisma de Newton justamente porque cada uma daquelas cores tem um índice de refração e essa relação com a sua velocidade na refração no prisma de Newton diferentes. Mesma coisa acontece no arco-íris. Todo mundo tem em mente, né, que acontece primeiro a chuva, depois o sol e aparece o arco-íris. Por que é isso? Porque a luz emitida pelo sol vai passar pelas gotículas da chuva e com isso vai ter a dispersão da luz e vai dividir em todas essas cores. A difração da luz é basicamente uma imagem assim que define tudo. A gente tem a luz contornando um obstáculo, passando por uma fenda. Essa difração vai ser menos intensa em fendas que são maiores. Por quê? A difração faz com que a luz, essa onda da luz, fique circular. O próximo fenômeno vai ser a interferência. Interferência é basicamente quando você junta duas ondas. O exemplo mais clichê que a gente tem de interferência de ondas é um exemplo de onda construtiva. A gente tem dois tipos, a construtiva e a destrutiva. Esse exemplo de onda construtiva é quando a gente vê na praia uma onda pequenininha tá vindo, a outra onda grande vem e meio que come ela e elas vão muito mais longe do que a pequenininha ia sozinha. Ou seja, no exemplo de onda construtiva, duas ondas de mesmo comprimento de onda e mesma frequência se juntam. Nisso que elas se juntam, a amplitude total disso que formou vai ser a soma delas duas. Na polarização destrutiva, a gente vai ter duas ondas também de mesmo comprimento de onda e também de mesma frequência. Só que, quando elas se juntam, elas não vêm uma em cima da outra. Elas acabam se batendo de uma forma que não une as duas. E com isso, a nossa amplitude vai diminuir. Porque a nossa amplitude vai ser a soma delas, vai ser a diferença delas. E o nosso último fenômeno é a polarização. Polarização é o que acontecia naquelas lentes antigas de cinema 3D, que era uma vermelha e uma azul. Elas eram lentes polarizadas, que faziam com que apenas certos tipos de onda passassem e a gente tivesse essa ilusão ótica de cinema 3D. Então, basicamente, a polarização vai pegar essa só onda, que as ondas elas se propagam tanto verticalmente, na horizontal, na diagonal, em vários ângulos, e ela vai pegar essa sua onda e vai deixar ela em uma direção só. É basicamente você tentando pegar uma corda que você está batendo assim, então ela está fazendo uma onda na vertical, e você coloca ali um pedaço de madeira que está cortado na horizontal. A sua onda não vai conseguir passar, ela vai deixar de existir. Mas se a sua fenda fosse na vertical, a sua onda continuaria passando tranquilamente. Então, basicamente, a polarização é esse filtro que é como se fosse um feixe só para sua onda passar só nessa direção. E com isso a gente encerra essa aula, a gente espera que tenha dado para entender tudo. Qualquer feedback podem colocar nos comentários. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.